Boa noite de sabadão, hoje é 12 de dezembro de 2020. Seja bem-vindo a mais um ZeCast, podcast feito por mim, José Vitor Rocha, onde trago curiosidades, fatos da história e reflexões sobre assuntos pertinentes da nossa vida. Hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Neste dia se festeja a data atribuída ao milagre, a impressão da imagem de Nossa Senhora no manto do indígena Juan Diego. Nossa Senhora de Guadalupe é padroeira do México, das Filipinas e de todo o continente americano, e também das crianças que correm perigo de não nascer. Hoje é aniversário do município de Belo Horizonte, que é capital do estado de Minas Gerais. Neste dia, no ano de 1897, celebrando então hoje 123 anos, foi fundada a cidade, a primeira cidade planejada do Brasil, que possuía um nome inicial de Cidade de Minas e a partir de 1901 passa a se chamar Belo Horizonte. Foi fundada cerca de 150 anos após a criação da primeira cidade mineira, a cidade de Mariana, em 1745. É uma das maiores cidades do Brasil, com uma população estimada de mais de 2.520.000 habitantes. Hoje também é dia do Plano Nacional de Educação, o PNE. O Plano Nacional de Educação é criado a cada 10 anos e traça diretrizes e metas para a educação em nosso país, com o intuito de que estas sejam cumpridas até o fim deste prazo. A data foi instituída pela Lei Federal nº 12.102, de 1º de dezembro de 2009. O dia de hoje, na história, em 1877, morreu o escritor romancista José de Alencar, autor de obras como Iracema e o Guarani. José de Alencar, que também foi patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Faleceu aos 48 anos, nascido em 1º de maio de 1829. No dia de hoje, em 1913, depois de 2 anos de ser furtado do Museu do Louvre em Paris, o quadro da Mona Lisa, obra-prima de Leonardo da Vinci, foi recuperado dentro do quarto de um hotel em Florença, onde residia Vincenzo Perugia, que era um garçom italiano que trabalhou alguns anos antes no Museu do Louvre e que furtou o quadro. No dia de hoje, em 1915, nasceu Frank Sinatra, ator e cantor norte-americano, conhecido pelo seu grande sucesso New York, New York. Frank Sinatra, que faleceu no dia 14 de maio de 1998, aos 82 anos. No dia de hoje, em 1920, nasceu Jorge Doria, ator brasileiro conhecido pelos seus quadros e programas de humor. Morreu aos 92 anos, no dia 6 de novembro de 2013. Hoje é aniversário do Silvio Santos, apresentador e empresário brasileiro. Silvio Santos está fazendo 90 anos hoje, ele que nasceu em 12 de dezembro de 1930. Hoje também é aniversário do Emerson Fittipaldi, piloto automobilístico brasileiro. Está fazendo 74 anos, ele que nasceu em 1946. No dia de hoje, em 1994, o STF, Supremo Tribunal Federal, inocenta Fernando Collor de Mello das acusações de corrupção que levaram à sua renúncia no ano de 1992. E no dia de hoje, em 2000, a usina nuclear de Chernobyl é desligada definitivamente. Bom, esses então foram os destaques do dia de hoje, 12 de dezembro. Vamos então agora falar sobre o assunto deste podcast, que é imediatismo. O que é o imediatismo, como que ele prejudica a nossa vida e como que a gente pode lidar com ele. O imediatismo é a tendência a agir em função do que oferece vantagem imediata, sem considerar as consequências futuras. Então, no imediatismo, o passado é apagado, pois com tantas transformações, uma conexão com o que é mais antigo parece inviável. Também não é possível pensar no futuro, já que tudo muda muito rápido e qualquer planejamento pode se tornar obsoleto rapidamente. E o presente se mostra alargado, podendo ser considerado o que o autor Douglas Hitchcock
considera o instante prolongado, que seria como se a gente vivesse sempre na corrida do relógio, um instante que não acaba nunca mais. A gente acaba vivendo esse instante e se esquece tanto do passado como do futuro. O problema está em ignorar o passado apenas por ele não poder mais ser alterado, e também a gente negligencia o planejamento para o futuro apenas porque não se sabe o que o futuro nos reserva, por causa desta incerteza. E qual que é o problema disso? Às vezes a gente acaba tomando decisões muito impulsivas e acaba também tendo uma visão muito, às vezes, superficial do que acontece ao nosso redor. A gente não olha as coisas, a gente não olha a nossa vida, o que está acontecendo com uma certa amplitude. A gente olha com o viés do agora, né, do hoje, o que eu posso fazer hoje, mas sem ser capaz de entender o passado e como que a situação chegou a esse ponto e planejar, né, como que pode ser o futuro. E esse é um problema muito grave, especialmente nesse período que a gente vive agora da Covid-19, porque realmente é uma incerteza muito grande. A gente não sabe quando que a pandemia vai ter os seus efeitos mitigados, quando que vai ter uma boa porcentagem da população mundial vacinada, se essa vacina, quanto tempo que ela vai durar, se não vai ser necessário tomar a cada ano, se não vai vir outros vírus nesse meio do caminho. Então a gente se sente, é normal se sentir, né, com medo, né, ansioso, é extremamente normal. E o imediatismo, que na verdade já é uma cultura que vem há muito tempo, cada vez ele aumenta mais. Nos últimos anos ele tem aumentado em função da questão das redes sociais e agora esse ano, 2020 especialmente, né, por conta dessa questão da pandemia. Né, a gente fica meio que, vou fazendo tal coisa agora porque eu não sei o que vai acontecer no futuro, né? E isso às vezes pode, né, ser bem perigoso. Então o que a gente tem que ter consciência? Daquilo que cabe a nós fazer e que a gente pode fazer, que a gente pode alterar, e daquilo que não depende de nós, que depende de forças maiores. Então, nesse caso da pandemia, muitas coisas dependem de ações maiores. Agora, a gente pode, o que a gente tem que fazer é tomar os nossos cuidados, né? Não pensar assim, não sei o que vai acontecer, não sei quando que essa coisa vai acabar, então não vou me cuidar mesmo. A gente não pode pensar desse jeito. A gente tem que pensar em se cuidar, porque a gente vai estar pelo menos fazendo a nossa parte para que esse problema seja resolvido de maneira mais rápida. Não se sabe quando, mas a gente sabe que fazendo isso a gente vai estar num caminho mais próximo, né, do caminho certo. Então, esse é um exercício muito importante que a gente tem que fazer em relação ao imediatismo, né? Entender o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, E isso vai de encontro, ao que eu falei num podcast anterior, que foi sobre autoconhecimento, que se a gente conhece a nós mesmos, sabe das nossas limitações e das nossas qualidades, a gente sabe o que é a nossa responsabilidade e o que não é a nossa responsabilidade. E com isso a gente acaba tendo um caminho melhor para sair um pouco dessa ansiedade e desse medo excessivo que a gente vive atualmente, né? E agora aqui eu quero trazer um pouco mais, do que o imediatismo pode afetar na nossa vida. Então esse mesmo autor, o Douglas, ele também traz alguns conceitos, Então ele cria um novo termo na realidade, que é a digifrenia, onde esse digi seria o digital e a frenia, que é como se fosse um caos mental desorganizado. Então justamente a digifrenia é isso, é um caos mental, que é provocado pela necessidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Hoje outras pessoas também usam a questão da segunda tela. Então hoje é muito comum, às vezes, a gente estar em família ou em amigos com as pessoas que a gente ama e estar ali mexendo às vezes no celular, numa rede social, ou assistindo a TV, às vezes tu tá sozinho em casa, mas tu liga a TV apenas para ter ali uma segunda tela. É isso que está fazendo a gente estar praticamente em dois lugares ao mesmo tempo. Por mais que a gente não esteja prestando atenção mais em uma do que em outra, às vezes a gente acaba, de fato, estando em mais de um lugar ao mesmo tempo. E isso, às vezes a gente não nota, mas pode, gerar alguns efeitos nocivos. Então, às vezes a gente acaba tendo, acaba ficando viciado, nessa questão. E esse vício ele pode nos prejudicar, porque pode
nos levar a perder um pouco do nosso autocontrole, de impedir que a gente tire um tempo para refletir e para que a gente entenda melhor as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Outro problema também do imediatismo é que quanto mais imerso nessa cultura, mais difícil a gente fica de estabelecer relações saudáveis, porque justamente estabelecer relações saudáveis vem muito do autoconhecimento e do tempo para refletir sobre as coisas. E se a gente não tem esse tempo, a gente às vezes acaba tendo relações muito superficiais, né? Muito superficiais, muito calcado na superfície, isso não é muito aprofundado. E isso, né, não vai gerar relações saudáveis. E o outro problema também é a questão do apego exagerado às redes sociais, né? Que pode estar que o imediatismo ele começa, né, e vai ser amplificado, né, pela essa questão do apego das redes sociais. Então o imediatismo leva a gente se apegar às redes sociais e ao mesmo tempo o apego às redes sociais aumenta o imediatismo em si. Então, por exemplo, a gente acaba ficando um pouco escravo, né, das redes sociais, tem que estar sempre ali, né? A gente já acha, vou acessar só 15 minutos, só meia hora, e às vezes acaba ficando ali um largo tempo, né? Eu, por exemplo, tenho um vício, né, que é grave, de minutos antes de dormir ter que mexer no celular, né? Às vezes para ver uma coisa que às vezes não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, né? Às vezes ver um vídeo, ou às vezes, né, escutar uma música que pode gerar um impacto, ou simplesmente estar ali, né, conferindo o feed de alguma rede social, aquilo talvez não vai me agregar em nada, mas parece que se eu não fiz aquilo ali, parece que o meu dia não valeu muito a pena. E isso é um problema que eu identifico, que eu preciso melhorar. E é isso um pouco que eu quero trazer com esse podcast, né? Que a gente possa olhar para nós mesmos e ver, né, o que a gente tem feito, né? E essa questão do apego exagerado às redes sociais é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado, porque vai acabar prejudicando muito a nossa vida. Às vezes a gente esquece de viver e passa, né, viver apenas para as redes sociais. Então, essa é uma questão que a gente deve tomar cuidado quando se fala em imediatismo. Agora, eu quero trazer aqui um fechamento, né, e dizer que o imediatismo, né, eu estou falando dessa questão do imediatismo, da gente viver só o agora, mas não quer dizer que a gente não tenha que viver o presente. Eu acho, assim, na minha opinião, eu acho fundamental que a gente viva cada momento e aproveite cada momento. Agora, o que a gente tem que ter é um equilíbrio e uma amplitude maior na questão de entender as coisas e como que ocorre o tempo e o espaço no tempo, né? A gente tem que entender, sempre lembrar do passado para entender como que as coisas acontecem hoje e ter uma noção do que pode acontecer no futuro para que a gente tome ações mais conscientes, ações mais ponderadas, né? Ações mais corretas. Então, é importante viver o presente, né? Aproveitar cada dia, mas também ter noção de que cada dia a gente está subindo mais um degrau, né, para um futuro que está aí por vir, né? E a gente tem que estar preparado e ter noção das consequências das nossas ações, né? Então, sempre é bom pensar muito bem antes de tomar alguma decisão que possa ser definitiva na nossa vida, né? E isso que é, né, o problema do imediatismo, porque isso demanda tempo e o imediatismo acaba tirando isso da gente. Então, como é de costume, para finalizar mais esse podcast, eu quero então te abrir para duas reflexões. Primeiro, como tem sido a tua relação com as tuas demandas? Tu tem se sentido muito cansado ou cansada, enfim, muito congestionado, sentindo que às vezes tu só quer acabar aquilo de uma vez e se livrar daquilo? Ou tu está sabendo lidar bem com isso, né? Porque não tem problema nenhum se tu quiser fazer várias coisas ao mesmo tempo, desde que tu consiga fazer e que tu se sinta à vontade para fazer isso. E que não que tu faça isso, né, dependendo de outras pessoas. E última questão é que se tu tem cuidado, né, se tu tem ficado muito tempo na rede social, se tu tem tido tempo para refletir sobre as coisas que acontecem ao teu redor. Então, com esses questionamentos, eu vou encerrando mais um podcast. Muito obrigado, um grande abraço e valeu!